Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, agradecer aqui a oportunidade, cumprimentar aqui a todos os colegas e as colegas também, cumprimentar a assessoria, cumprimentar aqui o pessoal da galeria, especialmente o pessoal da Implaza aí, que estão na sua luta aqui em defesa do seu trabalho, em defesa dessa empresa tão eficiente, tão importante para o nosso Estado. Cumprimentar a todos. Dizer exatamente que hoje, senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre o desmonte dos estados, né? Dos estados membros, da União e inclusive dos municípios. Estou falando da privataria tucana. Todos nós sabemos que os governos do PSDB, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, e também a nível municipal, especialmente aqui no município de São Paulo, nós temos o desmonte, o chamado Estado mínimo, que é vender tudo a preço muito baixo, a preço muito aquém daquilo que vale as empresas, para que atenda a interesses, sabemos lá quais. Falamos um pouco aqui do governo federal. Em 1995, de 95 a 2001, o governo FHC vendeu parte do Estado brasileiro, sobre o pseudo-argumento de que ia resolver o problema do endividamento do Estado. E nós sabemos que isso não aconteceu. A venda teve. A venda, o desmonte, né, o monopólio da Telebrás, né, a Telecomunicações, todas as empresas que foram vendidas, a Vale do Rio Doce, enfim, as empresas que foram vendidas no Brasil, tinha lá o argumento de que essas empresas iriam resolver o problema do endividamento do nosso país. Não bastasse isso, quando nós tivemos também os governos, né, Mário Covas e posteriormente os governos Alckmin, aqui no nosso estado, nós tivemos também a venda das empresas aqui no estado de São Paulo. E isso se deve a essa política, né, de privatização, de venda das principais rodovias. E eu me lembro de uma empresa que foi vendida, e eu sou militante do movimento social, que é a Eletropaulo. Hoje nem a Eletropaulo não é mais, hoje é a Enel. Antes de vender a Eletropaulo, quando ela era pública, ou seja, ela servia ao público, nós tínhamos a eficiência e o atendimento por essa empresa pública, que era, ao meu modo de entender, uma empresa de muito êxito. Tinha seus problemas, qual empresa pública não tem? E qual empresa também não tem problema? Mas era uma empresa que atendia aos interesses públicos, atendia aos interesses da sociedade. Hoje, a gente vê, não pode chover em São Paulo e nas grandes cidades, que a queda de árvore e aí o desligamento das energias elétricas é um caos que cria no nosso estado de São Paulo. Isso fruto de empresas que foram vendidas e que a gente não resolveu o problema do povo, não resolveu o problema da população, porque a ideia inicial era vender as empresas para atender aos anseios, aos interesses da população do estado de São Paulo, especialmente. E o PSDB continua com a sua privataria. Chegou aqui, lá em São Paulo, em 2017, o governo Dória, prefeito Dória, surgiu como um salvador da pátria. Começou também na mesma linha, vender a cidade de São Paulo. Loteou a cidade de São Paulo, vendeu os parques, vendeu Interlagos, vendeu Ayambi, né, Mercadões, bilhete único, enfim. Entregou o patrimônio da cidade de São Paulo para os amigos, para quem a gente não tem exatamente clareza de para onde for. E isso não está sendo diferente aqui no estado de São Paulo agora, quando se elegeu o governador. Não é diferente. Está aqui o pessoal da Implaza, exatamente fazendo a luta aqui, fruto do projeto de lei que o governador apresentou aqui na nossa Casa de Leis, o projeto 0119, que tem também como objetivo
o desmonte e a venda da Dersa, da Companhia Paulista de Obras e Serviços, da Emplasa, estão aqui as pessoas fazendo a sua luta, da Companhia de Desenvolvimento Agrícola, da Imprensa Oficial do Estado, da Companhia de Processamento de Dados, e fala-se também na venda da Sabesp. Só para dizer, a Sabesp é uma empresa brilhante no estado de São Paulo, que atende às questões sociais, às camadas mais necessitadas dessa cidade, da cidade e do estado. Então, para dizer, e para concluir, que nós temos exatamente esse desmonte dos estados, esse desmonte da cidade de São Paulo, desmonte do Brasil e o desmonte agora do governo do estado. E quero dizer para os amigos aqui da Emplasa, que nós aqui, esse deputado do Partido dos Trabalhadores, e tenho certeza da minha bancada, nós vamos votar contra esse projeto, porque nós não estamos aqui para defender interesses de particulares, nós estamos aqui para defender interesses públicos, e interesses públicos é fazer com que as empresas públicas sirvam ao público, e não sirvam a interesses particulares. Muito obrigado pela oportunidade.